Fala galera, beleza? Tranquilo? Mais uma aula agora, um pouco de química orgânica, beleza? A parte introdutória, carbono, lembrar de alguns conceitos básicos aí do carbono ser tetravalente, ser tetracovalente, ou seja, ligação por compartilhamento do par eletrônico, beleza? Então, cadeias carbônicas, saber se o carbono é primário, secundário, se a cadeia é normal, ramificada. Também eles gostam de cobrar algumas relaçõezinhas disso aí na prova do Enem, juntamente com algumas outras possibilidades, como fórmula molecular, massa molecular de certa substância que pode ser associada à parte de estequiometria, beleza? Como todo ano cai na prova do Enem, beleza? Ou é massa molar de uma estrutura orgânica, ou é fórmula estrutural, calcular a fórmula molecular, enfim. Essas jogadinhas aí dentro da interação, cobrar mais algumas outras situações. Eu vou citar algumas nessa aula, bem de modo geral, para a gente já ir se acostumando, tá? E ver quais são as principais características de cada uma dessas aplicações da química orgânica. Bacana? Beleza? Então, a introdução, nós temos que saber um pouco da característica do carbono. Como você sabe, o carbono ele faz o quê? As suas 4 ligações. Beleza? Aí dependendo de cada elemento que possa ser ligado a esse carbono. Desde elementos que possam fazer uma ligação, né? Pode ser o mesmo elemento, mas pode ser elementos diferentes. Mas o carbono pode fazer o quê? Uma dupla e duas simples. O carbono pode fazer uma tripla e uma simples, ou o carbono pode fazer duas duplas ligações. Então essas são as nossas possibilidades. É como brincar de Lego agora, né? Você pega um oxigênio, onde que eu vou poder ligar o oxigênio? Onde que faz dupla ligação, onde que faz simples ligação. Mas se eu tiver só carbono e oxigênio, eu sei que o oxigênio tem que fazer duas ligações. Então eu só posso ligar com o carbono que faça duas ligações. Aonde? No último, né? Aí vai formar que molécula aqui, ó? CO2. Só que CO2 não é um composto orgânico, ele é um composto inorgânico. Porque a característica do composto orgânico, das estruturas orgânicas, é que contém o carbono. Mas todo composto orgânico tem que ter carbono? Sim. Agora, todo composto que tem carbono é orgânico? Não. Ácido carbônico, que é um composto inorgânico, gás carbônico, que é um composto inorgânico, né? CaCO3, CaCO3 é um sal inorgânico. Agora, metano, os hidrocarbonetos, os biodízeis da vida, o álcool, etanol, todos têm carbono e outros elementos, muitas vezes, certo? A parte da estrutura orgânica é o que nós vamos trabalhar agora, beleza? Só para um entrave, não sei se vai que caia, mas eu preciso dar umas dicas extras para vocês. Esse carbono aqui, ele vai ser o primeiro sp3. O que é um carbono sp3? Na realidade, o carbono, ele não deveria fazer 4 ligações, ele deveria fazer só 2 ligações. Mas como há uma excitação eletrônica, isso aqui você não precisa saber, há uma excitação eletrônica dos elétrons do S para o P e uma mistura desses orbitais para abrir as 4 ligações, foi caracterizada a hibridação dos elementos orgânicos aqui, no caso do carbono. Beleza? Então, o carbono que fizer só 4 ligações, só 4, né? Ele só faz 4 ligações, só ligações simples, ele tem uma mistura de orbitais com híbrido sp3. Tem que gravar? Tem que gravar. Tem uma setinha da mão, né? O carbono faz quantas ligações? 4. Se eu coloco os 4 dedos abertos, implica dizer que eu estou em só ligações simples. E o número de dedos que eu consigo colocar nesses vãos, que são quantos? São 3. Então, ele vai ser o quê? sp3. O carbono do lado, ele faz uma dupla, ó. Juntei 2 dedinhos aqui, ó. E 2 ligações simples. Quantos dedinhos eu consigo colocar dentro? 2. Então, olhando ali, ó, ele vai ser sp2. O outro carbono do lado agora, ó, ele tem uma tripla. Faça aí com o teu dedinho, ó. Uma tripla, são 3 dedinhos juntos e um separadinho aqui, ó. Beleza? Quantos dedinhos eu consigo colocar nos vãos aqui, ó? Um só. Então, qual vai ser a hibridação dele? sp. Beleza? Os dedinhos que você abre é o número 2 pointezinho lá em cima, ó. Só ligações simples, ó. Quantos dedinhos eu consigo colocar? 3, ó. 1, 2, 3. Beleza? Com uma dupla, ó. 2 dedinhos, então ele é sp2. Se ele fizer uma tripla, um dedinho, ó. sp.
E se ele fizer duas duplas? Daí tem que ter uma coordenação motora aí, tá? Beleza? Eu tenho uma dupla e uma dupla. Quantos dedinhos eu consigo colocar dentro? Um só. Qual vai ser a hibridação deste? SP também. Beleza? Então essas são as maneiras de trabalhar as maneiras com que o carbono vai se ligar. Beleza? Esse carbono aqui, ele é tetraédrico. Esse carbono aqui, ele vai ser trigonal. E esses dois aqui vão ser o quê? Linear. Um pouco inicial aí de ligações químicas dentro da química orgânica. Bacana? Agora, ó, estruturas como eu havia comentado com vocês, ó. Cafeína, vinagre, glicose. É o ramo da química que estuda o carbono. Mas nem sempre que tem carbono é orgânico. Essa é a dica que você tem que mais ou menos salientar. Também ninguém vai perguntar isso. Agora, aquilo que eu comentei com vocês. Olha só, o carbono faz quantas ligações? 4. Tudo bem? Nós temos que ter um cuidado aqui. Ele sempre faz 4. Mas, professor, se eu contar as ligações em tal carbono, você está fazendo 2. Então, o restante de ligações faltantes sempre vai completar com quem? Com hidrogênio. Querem ver? Eu vou pegar essa estrutura da cafeína e vou mostrar para vocês aonde que está faltando, ó. Cada vértice e cada extremidade é um átomo de carbono, tá? Isso também tem que ficar bem claro dentro da química orgânica, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia perguntar, qual é a fórmula molecular? Essa é a estrutura da cafeína. Qual é a sua fórmula molecular? O que é uma fórmula molecular? É agrupar todos os átomos na quantidade que eu tenho naquela molécula. Por exemplo, carbono. Aonde que eu estou vendo o carbono? Ó? Eu vou primeiro contar, depois eu vou apagar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Então, a cafeína é formada por C8. Beleza? Daí eu apago para não confundir. Posso recontar. Ó. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó. Beleza? Essa é a maneira de você contar. Agora, hidrogênios. Existe uma sequência que a gente chama de Chomps. Chomps. Beleza? Carbono, hidrogênio. Opa, Chomp. Faltou. Chomps. Beleza? Carbono, hidrogênio, oxigênio e os demais elementos ali. Então, agora eu tenho que contar quem? Os Hs. Agora, tomem cuidado aqui, ó. Vou pegar esse carbono aqui em especial, ó. Se você analisar, esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações, ó. Só que o carbono faz quantas? 4. Então, a próxima ligação, você vai ter que completar com quem? Com hidrogênio. Aqui ele já está fazendo 4, aqui ele já está fazendo 4, aqui ele já está fazendo 4 e aqui ele já está fazendo 4. Você poderia perder uma questão inteira por um hidrogênio a menos. Captaram? Então, vamos contar aqui, ó. 3, 6, 9, 10, só. Acabou. Acabou. H10. Agora quem? Os oxigênios. Apaga tudo e conta os oxigênios. Quantos oxigênios aqui? 1, 2. Então, O2. E os nitrogênios? Quantos nitrogênios? Eu tenho 1, 2, 3, 4. N4. Então, essa seria a fórmula molecular da cafeína. O ácido acético, ó, quantos carbonos? 2. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4. H4. E quantos oxigênios? 2. Glicose, muitos de vocês já sabem a fórmula geral, né? Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. E quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O6. C6H12, O6, a fórmula molecular da glicose. Captaram? Beleza, né? A classificação de cada carbono numa cadeia carbônica. Bem simples. Carbono primário é aquele que está ligado diretamente, no máximo, a um outro átomo de carbono. A um outro átomo de carbono. Então, esse carbono da ponta, ele está ligado a H que não conta, está ligado a H que não conta, está ligado a H que não conta e está ligado a um C. Ó, quantos que eu falei? Um só. Então, ele é um carbono primário. Beleza? Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono. São os carbonos do meio aqui, ó.
Ele está ligado a H que não conta, está ligado a H que não conta. Está ligado ao C que conta, está ligado ao C que conta. Ó, quanto C eu falei que está ligado a 2. Então, ele é um carbono secundário. Carbono terciário, que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Beleza? E carbono quaternário, que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Sempre a outros átomos de carbono. Beleza? Que nem aqui, ó. Uma questão para resolver, ó. Considere a cadeia a seguir. O aluno pensa assim, mas professor, esse é muito bobinho. Já caiu no Enem. Já vou colocar a questão lá do NanoKid. Considere a cadeia a seguir. Então, nós temos essa cadeia aí. Os carbonos numerados classificam-se respectivamente como? Então, vamos lá. Carbono número 1, ele está ligado aos hidrogênios, né? Esses hidrogênios, se você não quiser, ele está ligado para cá, está ligado para cá e está ligado para cá, ó. Beleza? Ó, tá ligado a H não conta, tá ligado a H não conta, tá ligado a H não conta, tá ligado a um C. Ó, as 4 direções eu evidenciei. Ele só está ligado a um carbono. Se ele está ligado diretamente a um carbono, esse carbono só pode ser um carbono o quê? Primário. Então, já elimina, já elimina, já elimina. O carbono 2, agora, ó, esse carbono 2 que eu vou assinalar aqui, ó, tá ligado um carbono para cima, tá ligado um carbono para a direita, tá ligado um carbono para baixo e tá ligado um carbono para a esquerda. Então, esse carbono está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono quaternário. Quaternário, elimina letra B a resposta. Beleza? Vamos lá, ó. O carbono 3. Ó, esse H não está aqui, tá? Esse H está ligado para fora. Sempre os Hs estão ligados para fora da cadeia carbônica, sempre. Beleza? Então, ele está ligado a esse carbono, está ligado a esse carbono. Certo? Está ligado a H para cima, mas ele está ligado a 2. Então, ele só pode ser o quê? Secundário. Mas, professor, ele está fazendo só 3 ligações. Não, tem uma dupla ali, ó. Beleza? Ó. Então, tira esse H, ele está ligado a uma dupla, ó. Mas não interessa se está ligado a uma dupla, uma tripla. Está ligado ao carbono. Se por ligação simples, dupla ou tripla, não me interessa. Esse carbono aqui de cima, agora o 4, ó. Ele está ligado a um carbono para a direita, um carbono para baixo. Aí o aluno fala, está ligado ao hidrogênio. Não, lembrando que esse hidrogênio não está aqui. Esse hidrogênio está para cima. Então, ele está ligado ao carbono da esquerda, ao carbono para baixo e ao carbono para a direita. Está ligado a quanto? A 3. Então, ele é um carbono terciário. Então, letra B realmente é a nossa cadeia que classifica como primário, quaternário, secundário e terciário. Bem simples. A classificação das cadeias também pode ser quanto ao tipo de cadeia que você tem. A cadeia pode ser normal ou ela pode ser ramificada. De modo bem geral, tá, galera? É assim. Ela tem que ter carbono primário e ou carbono secundário. Para ser ramificada de modo bem geral, ela tem que ter carbono terciário e ou carbono quaternário. Também, de uma outra forma, se você não consegue observar isso, para ser uma cadeia ramificada, ela tem que ter 3 ou 4 extremidades com carbono. Que nem aqui, ó. Isto aqui é uma extremidade com carbono, isto aqui é uma extremidade com carbono e isto aqui é uma extremidade com carbono. Eu tenho 3 extremidades com carbono, então ela é uma cadeia ramificada. Ou esse carbono aqui, ó, esse é um carbono o quê? Terciário. Então, se ela apresenta carbono terciário, ou se aqui em cima tivesse mais um carbono, então ela é uma cadeia o quê? Ramificada. Agora de cima, ó, eu tenho uma extremidade com carbono para a direita, uma extremidade com carbono para a direita. Só tenho 2 extremidades, então só pode ser uma cadeia normal. E detalhe, aqui eu só tenho carbono primário, ó. Primário, primário, primário. Mas esse aqui não é secundário? Não, está ligado ao O, né? A classificação de carbonos é quando que ele está ligado a outro átomo de carbono. A cadeia pode ser fechada, que a gente chama de cadeia cíclica, mas ela pode ser alicíclica ou aromática. A diferença de fechada alicíclica é só um ciclo, ó. Pode ser qualquer um deles, assim, ó. E a cadeia aromática, que mais cai nas provas, são aquelas que têm o sextavado, que a gente chama, né? O hexagonal, só que com 3 duplas alternadas. Note, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples.
beleza? Que a gente chama de que elas estão em ressonância, conjugadas. Dupla simples com dupla simples significa que elas estão conjugadas, que pode ser representada desta maneira aqui, lembrando que daí está faltando quem? Ligação com H, porque o carbono está fazendo com as ligações, ó, 1, 2, 3. Está faltando a quarta ligação, está faltando a quarta, está faltando a quarta e está ficando a quarta. Como existe como é que é? A lei de Kekulé, certo? A história de Kekulé, que a cobra entrou nesse composto e mordeu o seu próprio rabo, por causa que as duplas estão em ressonância, elas estão caminhando, aí criou-se esta bolinha. Esta bolinha não é o átomo de oxigênio que muitos falam, tá? É apenas a ressonância, que as duplas podem estar em qualquer posição. Beleza? Que nem aqui, ó. Nessa estrutura, ela está escrita aqui a dupla. Eu poderia escrever ela assim, ó. A dupla, em vez de estar aqui, eu vou colocar dupla, simples, dupla, simples, dupla. Ó. Beleza? Então, essa seria a maneira de você observar os compostos aromáticos. A cadeia pode ser saturada ou ela pode ser insaturada. O que é saturada? Vou colocar assim, ó, só ligações simples, agora vem a parte importante, entre carbonos. Para ser insaturada, tem que ter dupla ou tripla, agora que vem a parte linda, entre carbonos. Que nem aqui, ó, eu tenho uma tripla nessa cadeia. Beleza? Mas a minha pergunta é, essa tripla está entre átomos de carbono? Não, está entre um carbono e um nitrogênio. Então, ela é uma cadeia o quê? Saturada, porque todas as ligações entre os carbonos, elas são ligações simples. Então, saturada. Aqui, ó, eu tenho uma dupla. A minha pergunta é, essa dupla está entre carbonos? Sim, então ela é insaturada. Aqui eu tenho uma dupla, ela está entre... Não, então, nessa parte da molécula não é insaturada, ela é saturada. Mas aqui atrás eu tenho uma tripla entre carbonos. E se eu tenho uma tripla entre carbonos, ela é uma cadeia insaturada. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. O que é homogênea? Apenas carbono ligado a carbono. Heterogênea, eu vou ter um heteroátomo entre carbonos. Entre, novamente, ó, entre carbonos. Beleza? Que nem aqui, ó, eu tenho oxigênio. É um heteroátomo. Quem são os heteroátomos? Principalmente o O, o N, o S e o P. Esses são heteroátomos. Mas o H, professor? Não. H nunca pode ser um heteroátomo. H sempre está para fora da cadeia. Lembrem? Ok? Agora, o que nós temos que pensar? Esse O aqui em cima, ó, ele está entre átomos de carbono? Não, ele está ligado entre um O e um C. Então, é uma cadeia homogênea. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um O, mas esse O está ligado ao carbono, está ligado ao H, não está entre carbonos. Beleza? Aqui embaixo, ó, este O não está entre carbonos, então por esse não é. Mas esse tá, ó, ele está ligado a um carbono para a direita e um carbono para a esquerda. O heteroátomo está entre dois átomos de carbono? Sim. Então, é uma cadeia heterogênea. Mesma coisa aqui, ó, num ciclo. A gente chama de heterocíclica daí. Vai estar ligado a um carbono, vai estar ligado a um carbono. Está o heteroátomo ligado a dois átomos de carbono? Sim. Então, é uma cadeia heterogênea. Ela é uma cadeia, o quê? Insaturada, beleza? Porque eu tenho a dupla ligação entre carbonos. Essa aqui de cima, a glicerina, ó, ela é homogênea porque os oxigênios não estão. É uma cadeia normal, porque não tem ramificação, apenas carbono primário e secundário. E é uma cadeia saturada homogênea. Agora, ó, alguns exemplos aqui. O gosto amargo característico da cerveja deve-se ao composto mirceno, proveniente de folhas de lúpulo, adicionado à bebida durante a sua fabricação. A forma estrutural do mirceno apresenta um carbono terciário, uma cadeia carbônica saturada e ramificada. Então, está aqui a cadeia, beleza? Vamos analisar ela como um todo? Primeiro, ele está falando em carbono terciário. Bom, primeiro, vamos analisar cada um desses carbonos. Esse é um carbono primário. Esse aqui é um carbono terciário, que está ligado para a direita um, para a esquerda um e para baixo outro.
Esse da ponta, um carbono primário. Esse aqui é um carbono secundário, esse é um carbono secundário, esse é um carbono secundário, esse é um carbono terciário. Está ligado para a direita um, está ligado para a esquerda um e está ligado para baixo outro. Esse é um carbono secundário, esse é um carbono primário e esse é um carbono primário. Ele fala que apresenta um carbono terciário. Não, eu tenho um carbono terciário mais um carbono terciário. Então, letra A elimina. Vamos aqui, já que está pronto aqui, ó, 5 carbonos primários. Deixa eu apagar e deixa eu mostrar. 1, 2, 3, 4. Então, não são 5. Então, elimina. Beleza? Beleza. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Ele fala que a cadeia é saturada. O que é saturada mesmo? Só ligações simples entre carbonos. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Duplas ligações entre átomos de carbono. Então, ela é insaturada. Então, elimina. E ela é ramificada? Ela é ramificada, porque tem carbono terciário, ó. Tem carbono terciário. Ou uma extremidade, 2 extremidades, 3 extremidades. Até a 4ª extremidade, ó. Beleza? Então, elimina. Próximo item. O que ele quer? Deixa eu apagar aqui, só deixar bonitinho para vocês. Cadeia acíclica insaturada. O que é uma cadeia acíclica? A, não cíclica, ou seja, aberta. Vocês estão vendo algum ciclo aí? Não. Eu tenho extremidades. Ciclo tem que ser pelo menos assim, pelo menos assim, pelo menos assim, ou pelo menos daí o sextavado lá que o pessoal conhece. Beleza? Isso são ciclos, cadeias fechadas. Se eu colocar a bolinha, ela será uma cadeia ramificada. Beleza? Só no 6. Ou com 10. Depois a gente vai ver outras estruturas. Ela é insaturada? Ela é insaturada. Então, letra D, a resposta correta. Mas vamos para a última, letra E. Cadeia carbônica heterogênea. Para ter heterogênea, eu tenho que ter um heteroátomo entre carbonos. Quem são os heteroátomos? O O, o N, o S, o P. O H não é. Como essa estrutura só tem carbono e hidrogênio, não estou vendo nenhum heteroátomo. Então, é uma cadeia o quê? Homogênea. Então, letra E elimina. Bacana? Beleza, né? Algumas características de quantidade de elementos, né? A quantidade de carbonos. 1 carbono é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex. Até aí já está ótimo. Se eu tiver uma ligação dupla, certo? Uma insaturação dupla, ela é en. 2 duplas, ela é dien. 3 duplas, ela é dien, é trien. Se for só saturada, ela é, aqui não é na, é an. An, en e in. Beleza? Ali eu digitei errado. Se tiver uma tripla, é in. Se tiver 2 triplas, din, e assim por diante. E todos os hidrocarbonetos vão ter a terminação O. Então, se pode agrupar, ó. Por exemplo, CH4, ó. Quantos carbonos? 1. Então, ele vai ser met. O carbono só tem ligações simples, então é an. E como é só carbono e hidrogênio, que é um hidrocarboneto HC, a terminação é o quê? É O. Como é que é o nome? Metano. Se fosse 3 carbonos, propano. E assim por diante. Aqui, ó. Um clássico exemplo. Só que muitas funções orgânicas têm as suas terminações específicas. Aqui eu coloquei as principais, ó. Hidrocarbonetos, terminação é O. Certo? Álcool, terminação OL. Aldeído, terminação AL. Cetona, terminação ONA. E ácido carboxílico, óico. Depois a gente vai ver todos eles detalhadamente aí, mas aqui só para vocês terem uma ideia. Então, o nome está diretamente ligado à quantidade, ao tipo de ligação e à terminação. Os principais. Tudo bem? Então, que nem aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho nessa estrutura? 1, então é met. Só ligações simples entre carbono. An. E como é OH, é álcool. Terminação é ol. Então, metanol. Aldeído tem a terminação al. Então, é et, porque são 2 carbonos. An, porque só tem ligações simples. Al, porque é um aldeído. Como é que eu sei que é um aldeído? Depois eu vou explicar para vocês. Agora, só a questão de nomenclatura. E assim por diante. Beleza? Que nem aqui, ó.
O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, e o seu cheiro é semelhante a um feromônio liberado por elas. Sua forma molecular é C10H16O, uma cadeia alifática, ou seja, aberta, de 8 átomos de carbono, 2 insaturações no carbono 2 e no carbono 6, 2 grupos substituintes metila, um carbono, nos carbonos 3 e 7. O citral possui 2 isômeros geométricos, sendo o trans é lados opostos. Lados opostos. O que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair o maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto utilizado é. Então, como ele está falando uma descrição da cadeia, certo? Então, vamos lá, ó. É uma cadeia com 8 átomos de carbono. Acho que todos devem ter 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Certo? Que é o C10. Mas ele quer alifática de 8 e 2 insaturações, no carbono 2 e no carbono 6. O que são insaturações? Dupla no carbono 2 e no carbono 6. Aqui o carbono 1 sempre a partir da extremidade que tem a função. 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Então, essas duas, letra D e letra E, já pode descartar, né? Porque ele quer no 2 e no 6. E aqui eu já não posso. Beleza? Agora, o que ele quer? Radicais metila no carbono 3 e 7. 3, eu tenho radical metil aqui, ó. E no 7, 8, ó. 7, essa pode. No carbono 2, no carbono 7, ó. Então, pode. Beleza? Carbono 6, carbono 7. 8. Então, também pode. Tranquilo? Beleza. O que mais que ele está pedindo nessa questão? Possui isômeros geométricos, sabendo que o trans é o mais forte. Beleza? Agora, sempre vou para o outro lado. Então, essas 3 cadeias são as 3 cadeias mais essenciais. Agora, para ser isômero trans, eles têm que estar em lados opostos. Quem? Os maiores ligantes. Se você pegar aqui, ó, na dupla ligação, depois a gente vai ver em isomeria, eu tenho a dupla passando, esse é o maior ligante e este é o maior ligante. Então, eles estão em lados opostos, ó. Aqui eu tenho esse é o maior ligante e este é o maior ligante. Então, eles estão em lados o quê? Em lados opostos. Beleza? Então, também é trans. Tudo bem? E aqui embaixo, eu tenho o maior ligante e o maior ligante. Como é que eu sei disso? Pelo oxigênio, que é o maior elemento do lado que você vai ter em relação a H. Tá? Então, esse já é o cis, ó, porque eles estão do mesmo lado. Então, elimina a letra C também. Então, só pode ser ou a letra A ou a letra B. Agora, o que está faltando? Ó? Sua forma molecular é C10H16, cadeia com 8 carbonos, 2 insaturações de carbono, 2 grupos, todos está certinho. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E a característica da cadeia, certo? 9, 10. Fechou? Fechou. Agora, o que nós temos que analisar dentro desse contexto aí? Ok? Os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza?
Todos têm a mesma fórmula molecular, um O e um O. Beleza? Agora, tudo já está contabilizado. Agora vamos ver o que realmente nós precisamos. Sua fórmula molecular está certo. Sua cadeia é alifática de 8 carbonos, 2 insaturações no carbono 2 e 6. Isso foi visto? Carbono 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Fechou. Agora as insaturações aqui que morreu, ó, no carbono 3. Aqui a insaturação está no carbono 2, ó. Beleza? Então, resposta correta, letra A. Tranquilo? Carbono 2, 3 eu tenho insaturação, carbono 7 eu tenho insaturação, né? C10, H16O, tudo fecha. Então, letra A, a nossa resposta correta.